Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 19 de agosto, segunda-feira. Que Deus abençoe e dê a todos nós uma boa semana. Queridos, estamos lendo aqui Eclesiastes capítulo 5, verso 1. Cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebem o mal que estão fazendo. Este verso ele é muito rico, porque ele traz em uma só sentença é, é, muitos ensinos. E eu bem sei, pelo tempo que ouço a explicação desse verso, leio e releio este assunto, eu sei que os intérpretes estão divididos em duas possibilidades. A primeira tem a ver com o cotidiano, quando na maioria das versões está escrito: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, né? Então, guardar o pé, pé é movimento, né? Muita gente fez essa ligação com o fato de Deus dizer para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Mas a aplicabilidade aqui não tem nada a ver com aquele momento onde Deus queria Moisés em contato direto com aquela experiência do divino. Aqui, repito, são outras duas possibilidades. Primeiro guardar o pé tem a ver com o movimento, tem a ver com o dia a dia, ou como dizemos, com o cotidiano, porque todo esse contexto está falando do temor do Senhor, né? É o amor reverente. E a gente demonstra que tememos a Deus não na imagem, postura, presença no culto na igreja. É na vida, né? É na vida. Porque como se diz ali na igreja, Deus conhece os corações, mas todos têm a mesma afeição, o mesmo jeitinho e tal. Então não é ali o lugar do testemunho público, do temor do Senhor. Mas o temor do Senhor tem a ver em todas as decisões, entradas e saídas da vida, todo o caminhar, todo o movimento. Então, quando o eclesiástico aqui, o Salomão, está falando guarda o teu pé, está falando de temor do Senhor na vida, no cotidiano. Essa é uma possibilidade e eu me inclino muito. E o outro lado, que é o que a gente mais ouve, é a reverência que se presta a Deus, ou os cuidados que se tem quando está na casa do Senhor. Então, o Salomão tinha a experiência do templo, os judeus posteriores tiveram a experiência do templo e depois das sinagogas. Nós temos a experiência do encontro em um espaço, que é chamado de igreja, de templo, e aí tem outras discussões que não interessam agora. Mas, se bem que o conceito templo não existe para nós, é bem verdade. Mas, enfim, como eu disse, é outra discussão. Os espaços que estamos, que nos reunimos enquanto crentes para o culto, é a outra interpretação de como a gente deve vigiar para agir de maneira coerente, de agir de maneira não contraditória, de maneira respeitosa, também demonstrando temor ao Senhor naquele espaço. Então, quando a gente olha aqui o contexto, ele fala de votos, de sacrifícios, e aqui provavelmente falando dos sacrifícios de oblação, que eram aqueles que o adorador podia, o cultuante, né, poderia fazê-lo sem precisar
Não era sacrifício de holocausto, e tal, porque isso era trabalho de sacerdote. Mas as oblações, aquelas ofertas chamadas pacíficas, ofertas de comunhão, e enfim, essas poderiam ser praticadas. Então o eclesiástico está dizendo que mais valia a pena ser respeitoso, temer ao Senhor, né, do que oferecer sacrifícios. E é o que ele diz: aproximar-se para ouvir, numa atitude outra, do que a precipitação de oferecer vários sacrifícios, né? Porque ele diz: mais que os sacrifícios oferecidos pelos tolos, né? Que não percebem o mal que estão fazendo, não sabem o que estão fazendo, não sabem que aquilo está apenas exteriorizando uma postura, mas que não é verdade no íntimo, demonstrando o que não é. Então a pessoa permanece no engano, ele é o não adorador, ele é o não cultuante, né? Ele está, mas não está, e toda essa problemática, né? E aqui a gente tem duas coisas importantes para pensar, né? Sinceramente, as duas coisas são importantes. E eu gosto da tradução aqui da King James, porque ela, não sei se você reparou, mas ela falou das duas coisas, diferente da maioria das outras traduções, que apenas diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Aqui ele já traduziu para essas duas possibilidades, quando ele diz: cuida dos teus passos, ou seja, o cotidiano. Cuida da sua vida, o que você faz da sua vida, os lugares que você frequenta, os espaços que você ocupa, né? E ser reverente quando adentrares o santuário. Então ele está falando da experiência de estar mesmo num ambiente de culto, né? Vírgula, a casa de Deus. Aí você não tem mais dúvida que está falando desse encontro para a adoração, né? Então ele trouxe as duas coisas. Cuida dos teus passos e ser reverente quando entrares no santuário. Ah, para mim, faz todo sentido e eu não abro mão destas duas coisas, porque temer a Deus na vida, toda a Escritura ensina isso, né? Principalmente esses livros poéticos, Provérbios e Eclesiastes. E ser reverente, aí que talvez esteja o problema de muitas igrejas, porque a gente parece que se satisfaz, não estou fazendo aqui nenhum sensacionalismo, mas aquele ambiente alegre, por exemplo, traduzido na forma de trabalhar do falecido Silvio Santos, aquela alegria, aquela coisa que foi o piloto para tudo quanto é programa de televisão. No entanto, não sabem, quem nunca esteve numa gravação não sabe que aquela plateia ali é treinada para rir, né? E que tem alguém ali dizendo a hora que tem que aplaudir, e a hora que tem que sorrir, a hora que tem que vibrar. E quanto maior for a capacidade desta pessoa que manobra essa plateia, melhor. E aí a gente fica fazendo comparações que às vezes não tem nada a ver, né? Por exemplo, lá no auditório o pessoal vibra, o pessoal grita. No campo de futebol o pessoal se esgoela, grita para falar do gol, torce, se envolve, é intenso e não sei o que lá. E nós na casa de Deus, a gente fica aí tão quietinho, tão, como é que se diz, mais controlado, tal. Por que não ser como auditório, ser como jogador de futebol, ter a alegria, tal? E essas são ideias. Só que às vezes eu percebo que ficou descontraído demais. E fica aqui uma provocação, uma denúncia, que um ambiente descontraído não é o mesmo que um ambiente avivado, que uma coisa não tem nada a ver com a outra.
A igreja pode ser, aqueles crentes reunidos pode ser gente com liberdade para bater palma, para gritar, para assobiar, para rodopiar, para fazer tudo que acaba com ar, né, na igreja. No entanto, isso não significa que é um povo avivado. Isso é apenas um modo de ser. E aí o que eu provoco, o que eu questiono, é se essa maneira tão descontraída não está batendo de frente com esse verso. Porque eu fico olhando, por exemplo, as explicações no ambiente do catolicismo e a quem eu respeito, e eles, tudo que eles fazem e as palavras que eles usam e a maneira como se conduz a missa e tudo mais, é porque eles consideram que estão diante da majestade. Então não pode ser falado qualquer palavra. Por isso que as palavras, que para muitos soam como repetições, na verdade acaba sendo alguns trechos repetições de fato, mas elas são protocolares com o cuidado de não perder a ideia de estar diante da majestade. Ou seja, conservam aquelas palavras para aquele ambiente, para elas serem pronunciadas na hora correta, porque estão pensando o tempo todo que estão diante de Deus e que Deus é a majestade, que Deus merece aquela reverência, aquelas palavras de adoração, aquelas palavras, enfim, eloquentes, e isso é bonito de se ver. Agora, o que eu percebo em muitos ambientes evangélicos é a banalização destas palavras. Porque se a gente vai falar de qualquer coisa e cita nomes de Deus, e cita e faz e fala de, por exemplo, a expressão em nome de Jesus para qualquer coisa, né? Ah, em nome de Jesus, pega o copo de água para mim. Ah, em nome de Jesus, vem aqui para o púlpito. Em nome de Jesus, isso é banalização. Isso é irreverente. E toda o movimento, Osmar, mas você é quadrado, você é velho, você devia estar no cemitério, porque o seu tempo já passou. Pode ser verdade, mas eu não acredito num ambiente descontraído demais, porque perde a reverência. A Igreja Católica, a dita mais tradicional, né? Os presbiterianos, que são considerados gente fria, eu fico pensando se essa gente que não está certa diante desse verso aqui, se não é esse povo menos precipitado, né? Porque nem entrei aqui no mérito do sacrifício de tolo, nem nada, mas um ambiente mais contido, mais pensado, mais refletido, é com certeza mais reverente do que chegar ao ponto de gritar, de assobiar, todo mundo anda, todo mundo. E aí descontraído demais, é gente fazendo coisa na hora errada, gente lendo Bíblia na hora que está sendo pregado, gente que vem cumprimentando todo mundo na hora que o culto já começou, e uma série de coisas que eu fico olhando esse ambiente e dentro de mim eu fico pensando, guarda o teu pé. E o ambiente de culto tem que ser mais contido. É o que eu penso. E se falei demais e eu queria falar só 10 minutos, mas aqui fica uma denúncia, uma provocação, um pensamento, porque para mim vai ficando insuportável, né? Mas que Deus me ajude, porque se o tempo de reverência passou, que Deus me ajude a entender que isso aqui não vale mais nada para muitas igrejas. Deus me ajude a entender que isso aqui não faz sentido para essa geração nova e que eu preciso me enquadrar. Então, que Deus tenha misericórdia deste tolo. Vamos orar.
Pai eterno, a tua misericórdia seja sobre nós, para cumprirmos a tua palavra. Nos ajude, nos abençoe, eu rogo por tua misericórdia no nome de Jesus. Amém.